Atenção, atenção! O programa Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Estamos de volta, 13 horas e 31 minutos, e eu já tô aqui com a nossa especialista, ela que é cirurgiã pediátrica, cuida dos pequenos, doutora Denise Matias. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, Hélio. Olha, a gente estava conversando aqui justamente sobre esse cuidado com as crianças que é necessário e que os pais só procuram de fato quando realmente já não tem jeito. É a última instância, já é partir dali para cirurgia, né? Infelizmente isso acontece muito. Hoje a gente vai falar sobre um tema que acredito que seja muito recorrente, que é a atresia de esôfago, não é isso, doutora? Isso, é uma doença rara, mas assim, ela é grave e apesar de ser rara, a gente tem visto um aumento no número de casos também. A atresia de esôfago, para você, ouvinte aqui da Rádio Monte Roraima, inclusive já pode entrar em contato com a gente, 991541079, o nosso WhatsApp. Deixa a pergunta aqui para a doutora Denise, que ela responde. A gente fala sobre a malformação congênita, que ela é rara, né, doutora? A atresia de esôfago. O esôfago do bebê, ele não se conecta corretamente ao estômago, dificultando a alimentação. E de 3.500 nascidos afeta uma criança, não é isso, doutora? Isso. O que exatamente a atresia de esôfago é e como ela se forma durante a gestação? Bom, a atresia de esôfago, então para as pessoas entenderem, né? Nós temos a união ali, o alimento ele passa pela boca, pela faringe, desce pelo esôfago até chegar ao estômago. No caso da atresia de esôfago, ocorre uma falha na formação do esôfago. Então, ele acaba em fundo cego, ele não fica conectado, né? Fica uma parte proximal e uma parte distal. Essa parte distal que chega até o estômago, é muito comum que ela tenha uma fístula com a traqueia. Então, às vezes, passa ar da traqueia para o estômago, mas o alimento não passa. Por quê? Porque o esôfago não está conectado. Ele tem uma atresia, uma descontinuidade. E isso é incompatível com a vida, porque a criança precisa se alimentar. É como se tivesse um canal fechado, uma rua sem saída. Isso assim. Aí. E aí, doutora, quais são os principais sinais que indicam a presença dessa condição logo após o nascimento? Bom, logo após o nascimento, durante os primeiros dias, as primeiras horas, a criança não vai conseguir deglutir a saliva. Então, ela vai ter um quadro que a gente chama de cialorreia. Uhum. Ela vai ter um aumento, um acúmulo de saliva na cavidade oral e também quando normalmente, né, era feito, hoje tem se mudado um pouco, mas se você desconfia e tenta passar uma sonda até o estômago, essa sonda não progride. Então, mas assim, de sintomas, o principal seria o acúmulo de saliva na cavidade oral. E aí, no caso, como a senhora falou mesmo, o diagnóstico da atresia de esôfago ainda, ele pode ser feito na maternidade, inclusive. Sim. Após o nascimento da criança. Essa atresia de esôfago, ela deve ser diagnosticada nas primeiras horas, no primeiro dia de vida. Tá? Já teve casos, né? Eu já operei uma criança que ela não teve o diagnóstico precoce, ela chegou aí para casa, voltou 1 ou 2 dias depois, assim, desidratada, porque não chega nada até o estômago da criança. Mas o ideal é que o diagnóstico seja nas primeiras horas de vida, aí ocorre uma preparação dessa criança para que seja feita a correção cirúrgica. Doutora, a senhora falou que a criança demorou 2 dias para ir à maternidade depois que foi diagnosticado. No caso, ela se alimentando do leite materno, como foi que a mãe conseguiu saber de fato que ela não estava recebendo aquele alimento ali? Porque a criança vomitava tudo, né?
Então, às vezes, quando a criança ou nasce em casa, por exemplo, ou às vezes o diagnóstico não é feito, a criança chega aí para casa, mas como o esôfago termina num fundo cego, então a criança consegue sugar um pouquinho, ela deglute, mas logo aquele leite volta, porque ele não tem passagem para o estômago. E aí, existe alguma relação entre a atresia de esôfago, doutora, e outras malformações? Olha, existem algumas síndromes que elas cursam com atresia de esôfago e outras malformações. É raro, mas pode acontecer da criança ter, além da atresia de esôfago, problema cardíaco, problema renal, às vezes alteração na formação do intestino, como ânus imperfurado, alteração na coluna, nos rins, né, que eu já falei, e nos membros também, mãos e pés. Mas assim, é mais raro, mas pode acontecer. A senhora falou que é necessário uma preparação diferenciada para essa cirurgia. Como é que funciona essa preparação? Como funciona a cirurgia para corrigir a atresia e quais são os principais riscos que ela oferece? Olha, é uma cirurgia complexa, é uma cirurgia demorada. A criança precisa ser preparada. Precisa ser feito exames, né, ver como que está a função renal da criança, a parte cardiológica. Então, não é uma cirurgia que ela é para ser feita, nasceu hoje, tem que operar hoje. Não, a gente faz um preparo, né? Geralmente 24, 48 horas, dependendo do caso, pode ser até um pouquinho mais, mas essa criança vai estar internada numa UTI neonatal, ela vai estar recebendo líquidos e vai estar sendo tratada, hidratada, né? E preparada para a cirurgia. A cirurgia é complexa, a gente precisa abrir a parte do tórax da criança até chegar ao esôfago. É uma cirurgia bem demorada, então não é uma cirurgia para você começar às 7 horas da noite. Não, você se programa, sabendo que ali a cirurgia geralmente é uma média de 3, 4 horas, às vezes até mais. E como é um recém-nascido, né, Hélio? É uma cirurgia de grande porte e de risco. Mas assim, a gente tem resultados muito bons, né, dependendo da clínica da criança, se ela não tem outras doenças associadas. E deve ser muito delicado, né, doutora? Já pensou um bebezinho, todos os órgãos muito pequenininhos ali? Chega a dar... Eu ficaria um pouco de aflição, assim. Mas como é que funciona a questão dos resultados após essa cirurgia? Olha, a criança se recupera bem, doutora? Sim. Normalmente, depende do tipo de atresia. Quando os cotos, né, quando o esôfago que está fechado, ele é próximo da outra parte, da continuidade para baixo, quando é próximo, a gente consegue fazer uma anastomose, que é unir o esôfago, assim, sem muita tração. Aí o que acontece? A gente deixa uma sonda, que a gente fala transanastomótica, que é uma sondinha que vai passar da cavidade oral até o estômago, e essa sonda permanece ali em torno de 10 dias até que haja uma cicatrização completa do esôfago. Depois desse período, a gente faz um estudo com contraste para ver como que foi a cicatrização. Se não tem algum estreitamento do local onde foi feita a anastomose. Normalmente, a criança ela vive bem, ela vai se alimentar normal. Em alguns casos, posteriormente, a gente precisa fazer uma cirurgia para evitar o refluxo, porque o refluxo ele pode causar uma estenose, um estreitamento nessa cicatrização. E essa sonda que você falou, doutora, ela, depois que se percebeu que a cirurgia foi um sucesso, que a cicatrização também foi um sucesso, ela permanece dentro da criança? Não, ela é retirada. Ela é retirada de que forma? É uma sondinha, Hélio, que ela fica... No nariz? No berçário, geralmente ela fica pela boquinha, tá? Não pelo nariz. Mas a função é a mesma, mas ela é retirada posteriormente, é só puxar. Ah, perfeito. Não tem que ter outra cirurgia, Não. né? Doutora, qual é o tempo médio de recuperação
do bebê após essa cirurgia de atresia de esôfago? Então, até a criança voltar a se alimentar normal por via oral, é em torno de 10 dias a 14, em torno de 2 semanas, a criança já pode se alimentar. Essa condição ela pode trazer complicações ao longo da vida ou o bebê pode ter uma vida normal? Ele pode ter uma vida normal, né? Alguns casos mais raros pode ocorrer o que eu te falei, né? Que a cicatriz fica um pouco estreita e precisa fazer alguma dilatação, que aí nesse caso é feita por endoscopia. Doutora, as mãezinhas de plantão que já estão começando a fazer o pré-natal, fale para elas sobre a importância delas fazerem esse acompanhamento, por favor. Sim, durante o pré-natal existem alguns sinais, por isso que é importante fazer o ultrassom, principalmente o morfológico, que é no último trimestre, porque pode ocorrer uma suspeita da atresia de esôfago. Existem alguns sinais, como o aumento do líquido amniótico, também pode não estar visível ao ultrassom o que a gente chama de bolha gástrica, que é a presença de ar dentro do estômago. Quando não tem aquela fístula que eu falei, o estômago vai ficar assim, como se ele não existisse, mas na verdade é porque não tem ar dentro e nem líquido dentro do estômago. Então, isso aí leva a uma suspeita. Aí, qual a vantagem de você fazer o exame? Uma criança com suspeita de uma malformação, ela deve nascer em um lugar que tenha suporte para já receber essa criança logo após o nascimento e tomar as condutas adequadas. Então, esse é o ponto principal. Doutora, a Ana Cláudia Ferreira, lá do Messejana, ela mandou assim pra gente: após a cirurgia para a correção de atresia de esôfago, como é feito o acompanhamento nutricional e de crescimento do bebê nos primeiros anos de vida? E quais sinais indicam que ele pode estar tendo dificuldade para se alimentar corretamente? Bom, são várias coisas, né? O acompanhamento, quando a criança faz a cirurgia, o acompanhamento é feito primeiro, antes da criança receber alta. É feito um raio-x com contraste para a gente ver a passagem do alimento, do contraste pelo esôfago. Depois, tardiamente, essa criança é acompanhada também no ambulatório, de preferência, né, com um cirurgião pediátrico, e ela tendo essa cicatrização normal, ela vai se alimentar bem, o desenvolvimento dela vai ser normal, né? Se ela não tem nenhuma outra malformação, o crescimento e desenvolvimento neurológico espera-se que seja normal também. Olha, o Marcos Vinícius de Souza, lá do Caranã, sabemos que algumas crianças com atresia de esôfago podem apresentar problemas respiratórios, doutora. Quais são os cuidados específicos que devemos ter em casa para evitar infecções ou complicações pulmonares no dia a dia? Olha, a criança com atresia de esôfago, ele está falando de complicações pulmonares, deve ser relacionado ao refluxo, né? Então, assim, uma criança que ela tenha o refluxo, os cuidados são o quê? Logo após alimentar a criança, ela nunca deve ser deitada na posição horizontal. É sempre preferível deixar a criança arrotar, né, que é eructar, e depois deixar ela na posição mais sentadinha para evitar o refluxo, porque o refluxo ele pode cair no pulmão e causar a pneumonia aspirativa. Então essa já é uma complicação bem séria, né, doutora? É. Olha, a Juliana Rocha, existe necessidade de acompanhamento com uma equipe multidisciplinar, como pediatra, gastroenterologista, fonoaudiólogo e nutricionista após a cirurgia? E como organizamos esse suporte aqui em Boa Vista? Sim, aqui em Boa Vista existe o acompanhamento nutricional para as crianças, tem também o suporte de fisioterapia, mas olha, a criança que ela tem só a atresia de esôfago, ela vai precisar desse acompanhamento, mas se ela consegue deglutir bem, ela não precisa nem fazer fisioterapia. Agora, quando é uma criança que tem outras malformações, aí sim, precisa de todo esse suporte. A gente tem aqui em Boa Vista
a maternidade ela tem o suporte, né, de fazer a cirurgia, e esse acompanhamento posterior ele é feito mesmo pela rede municipal, porque a partir de 28 dias ou de um mês de vida, a criança é acompanhada já pelo hospital da criança. Perfeito. Tá, a mãezinha Patrícia da Silva Nunes, lá do Jardim Floresta. Doutora, em casos em que a atresia de esôfago é associada a outras malformações, como problemas cardíacos ou genéticos, como é feita a coordenação do tratamento para garantir o melhor desenvolvimento físico e emocional da criança? Olha, quando a criança tem outras malformações, eu me lembro que nós tivemos uma paciente aqui assim. Então, se a criança tem problema cardíaco e ela precisa de algum tratamento cirúrgico, ela é encaminhada via TFD, que é tratamento fora do domicílio, para que ela tenha esse problema cardiológico resolvido. Se ela tem alteração tipo ânus imperfurado, a gente consegue fazer esse tratamento aqui mesmo em Boa Vista. Assim como o problema renal, se ela tiver também, dependendo do problema, alguma correção cirúrgica necessária, nós temos condições de fazer aqui também. Então, assim, esse acompanhamento, ele é feito, e quando há necessidade de sair para fora do estado, a criança é encaminhada também. Olha, o Rafael Moura, do Nova Cidade, quais são os fatores de risco ou possíveis causas da atresia de esôfago? E existe orientação para evitar novos casos em futuras gestações? Ou é uma condição completamente imprevisível, doutora? Não, tem a parte genética, né? O ideal, quando um casal tem um bebê com malformação congênita, que a gente fala, né? O ideal é que seja feito um estudo genético desse casal, para saber exatamente quais os riscos de voltar a ter alguma criança com malformação. Essa parte a gente ainda não tem em Boa Vista, mas a causa da atresia do esôfago, ela pode estar relacionada a fatores genéticos, que a criança pode apresentar essas síndromes que eu falei, com outras malformações, inclusive malformação de respiratórias ou do globo ocular também. Então são síndromes diferentes. Fora isso, a gente fala que é multifatorial, porque pode estar relacionado também ao ambiente, ao uso de alguma medicação que possa prejudicar o desenvolvimento do feto. Doutora, a gente sabe que as pessoas, geralmente, como a gente falou, elas só deixam para procurar quando precisam, né? Então, a importância dessa mãezinha estar fazendo pré-natal com antecedência, ela poder estar verificando se está tudo certo com o bebê dela, não é verdade? E caso ocorra, Deus o livre e guarde, que ele tenha algum tipo de malformação, que ele procure, não é verdade? A senhora atende aonde, doutora? Eu atendo na Clínica da Criança Menino Jesus. E é muito importante esse acompanhamento já desde o pré-natal para facilitar o tratamento logo após o nascimento dessa criança, né? Isso. Olha, para você que ficou com alguma dúvida, né? Eu vou deixar aqui as redes sociais da doutora Denise, que é o @doutora, que é o dra.denise, cirurgia pediátrica. E aí você pode também entrar em contato para agendar consultas com a doutora Denise, é o 991 15 0010, o WhatsApp, 991 15 0010, é o WhatsApp lá da Clínica da Criança Menino Jesus, tá bom? A doutora Denise volta semana que vem pra gente aqui no Doutor Me Consulta, falando sobre outros temas relacionados à cirurgia pediátrica. E você, mamãe e papai, que se tiver algum tema que vocês gostariam de saber da doutora Denise, é só mandar mensagem aqui pro nosso WhatsApp, 991 54 1079, ou entrar em contato via direct lá no Instagram dela. A doutora é super ativa nas redes sociais, né? E aí a gente poder estar trazendo esse retorno aqui para você. Doutora, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Semana que vem a senhora tá de volta, né? Isso, informações aqui.